Muito que bem. Saudações, meus camaradas. Será que o cenário tá legal? O áudio eu sei que tá muito bom, porque eu testei antes várias vezes. Tô tentando montar um setupzinho legal para voltar a usar vocês como psicólogos, voltar a fazer amizade, voltar a ter um caminho para poder me extravasar. Eu não tenho muita gente com quem conversar na vida pessoal e muito menos online. Eu não tenho muitos amigos, eu de certa forma cerceei meu círculo e sinto muita necessidade de conversar sobre minha vida pessoal, sobre dramas, aflições. Eu acho que isso também ameniza um pouco o espírito, a alma, a solidão que a gente sente vez ou outra, coisas que são só possíveis. Eu não vou conseguir fazer isso bebendo, eu não vou conseguir fazer isso falando merda com uma outra pessoa, eu vou conseguir fazer isso sentado numa cadeira confortável, parado, olhando pra tela, olhando pra vocês e falando sobre a vida. Não sei se tá bem diagramado, depois vocês me avisem se eu tô muito baixo, como é que tá, é um cenário novo, eu acabei me mudando, muitas coisas novas acontecendo na minha vida e é aquilo, né? Quando eu não lembro qual é a lei que fala que tudo que é pra acontecer de ruim vai acontecer, mas tudo que é pra acontecer de bom também vai acontecer. Inclusive esse podcast aqui, ele é de certa forma um, um feedback sobre como tá a minha vida. Inclusive quero saber se existe alguém aí que ainda assiste das antigas, pra ver como é que vocês estão, pra vocês verem o tanto que mudou também a vida desse com quem vos falamos, com quem vos fala. E eu tenho um conteúdo interessante para falar hoje sobre vocês, sobre ser precoce, sobre quando a gente começa a conseguir coisas de certa forma novo na vida, a gente começa a seguir um caminho que para nossa idade não é muito usual. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que era a criança inteligente da sala, que era o filho inteligente da família, o primo que fez o intercâmbio primeiro, sabe? O neto que o primeiro a dar filho, qualquer coisa que você foi protagonizado assim precoce. Esse vídeo aqui é sobre você, tá bom? E o que mais de aviso sobre a minha vida? Eu cheguei numa posição inesperada no meu concurso. Eu tô numa posição onde a gente não consegue mais subir. Eu não fiz meus 30 ainda. Eu cheguei numa posição alta e na verdade dá pra subir mais 2 degraus, mas são degraus que eu não posso porque eu ainda estou em estágio probatório. Então pra onde eu podia chegar eu já cheguei no meu cargo e isso é uma coisa muito boa. Por outro lado, gera burburinhos de pessoas de tudo que é lado, inclusive perto de mim, pessoas que não acreditam em mim, não acreditaram em mim. E eu tô muito feliz no ponto que eu cheguei na minha vida, sabe? Tudo que eu tô construindo, tudo que eu consegui fazer de 6 meses pra cá. E tô feliz. Antes dos 30 consegui fazer essas coisas. E eu acho que tenho muito espaço ainda pra evoluir, mas aí entra o assunto do vídeo. Desde criança, eu vou falar um pouco da minha vida, óbvio que o podcast é meu e eu falo a merda que eu quiser, mas eu quero falar um pouco da minha vida só pra contextualizar. Desde criança eu fui muito precoce. Eu aprendi a ler, eu aprendi a andar, eu aprendi a falar, tudo muito, muito, muito cedo. Pelo menos abaixo da média costumeira, né? E devido a isso, e devido a eu também ser uma criança que gostava de ler e de inquirir sobre as coisas e também de perguntar, de inquirir e tudo mais, eu acabei pulando 1 ano da escola. Eu não fiz a primeira série, pulei direto para a segunda. E aí eu acabei sendo muito precoce em tudo que eu fui fazer. Tanto é que eu terminei meu ensino médio. Na verdade, eu não terminei o ensino médio. Essa é a questão. Eu tive que fazer supletivo. Porque eu havia passado num concurso do vestibular para a universidade aqui de Brasília.
e eu tava muito novo, não podia entrar porque eu tinha só 16 anos e tive que fazer o... Na época podia, hoje não pode mais, juridicamente. Eu acabei fazendo o supletivo para poder entrar na faculdade. E aí eu fui uma das pessoas mais novas a entrar no NB, eu entrei com 16. E, se eu não me engano, meu irmão entrou com 15 ou 16 também na faculdade. Que ele é inclusive mais precoce do que eu. E, bem, ótimo, tudo bonito, mas ninguém vê o outro lado de você ser precoce. Por exemplo, eu sou formado em idiomas, eu tenho 2 faculdades de idiomas, e eu não sei, de repente, nessa fase que eu tô agora na vida, que eu sou um homem já sou maduro, já tenho minhas preferências, minhas escolhas, talvez, não tô dizendo que sim, mas provavelmente com uma certa probabilidade eu poderia ter escolhido outra coisa se fosse hoje, eu não teria escolhido idiomas. Por mais que eu sempre tive facilidade desde a minha infância, mas quando você é um homem, quando você já é maduro, já tem muita experiência na vida e já tá cansado, já não tem toda aquela potência de fazer as coisas, você vê tudo com os olhos da sobriedade. E com o olho da sobriedade você não escolheria X, escolheria Y, tá? E aí são fardos que você não pode mudar. Inclusive tem gente que no meio de uma faculdade, no meio de um curso, muda, vai para outra área, vai se encontrando. Eu não achei que seria um caminho bom para mim. Porque desde que eu comecei a jogar RPG, mesmo que eu escolhesse uma classe que eu não gostava, eu tentava evoluir ela até o final para não perder aquele tempo. Não vou perder esse tempo. E vai. E segui, e aí fui debandando. A vida foi me jogando por uma área aqui, outra ali, relacionamento X, relacionamento Y, e cá estou eu. Tá? Só que a expectativa que criaram em mim, percebendo agora desde quando eu era criança, foi muito alta. E isso me fez eu me cobrar muito, muito mesmo, para ser o primeiro a conseguir as coisas. E é uma cobrança que prejudicou, de repente, o meu caminhar, prejudicou o meu psicológico. Eu sou o neto, eu sou o primogênito da família, o mais novo, o mais velho. Então sempre foi tudo sobre mim, sempre foi tudo sobre mim. E bonitinho, legal, nossa, é um fardo que nem todo mundo está disposto a lidar quando você é uma criança, quando você é um jovem. E aí toda aquela expectativa que você precisa cumprir, que está em cima de você, sabe? Porque se você não cumprir e você não pediu por isso, você vai decepcionar dezenas de pessoas. Não quero isso, foda-se. Pronto, decepcionei dezenas de pessoas. E são pessoas que você ama, você não quer decepcionar. Aí já entra um pouco mais da dificuldade, né? E eu vejo muito isso na literatura também. A gente tem exemplos como Álvares de Azevedo, tô vendo aqui os livros, Arthur Rimbaud, o francês, que para mim é um dos exemplos mais perspicazes sobre esse assunto. Para quem não sabe, o Arthur Rimbaud era um poeta francês de 16 anos de idade. E ele não era simplesmente um poeta, ele revolucionou a poesia ocidental com 16 anos de idade. Ele escrevendo muito desde aquela época, e eu acho lindo, tá? Eu hoje com 30 anos eu olho e falo, poxa, eu poderia ter sido melhor nisso quando era criança, eu poderia ter feito melhor, sem pensar no preço que essas pessoas e eu, de um certo grau bem menor, mas eu paguei, e outras pessoas pagam também, né? Da expectativa ficar muito grande em cima de você e de você achar hoje que você perdeu muito tempo. Porque é fácil, né? A gente sempre vê na internet, não sei quem escreveu tal livro com tantos anos, não sei quem escreveu X coisa, fez tal coisa com tantos anos, ainda não tá tarde para você. A gente sempre vê isso especificamente no Brasil, porque é uma sociedade que a gente não lê. Tá escrito? Aqui meu telefone tá muito quente. Uma sociedade que a gente não lê, que a gente não produz nada, é muito fácil você ter pessoas que estão com uma idade avançada fazendo coisas que a sociedade ocidental espera que eles fazem bem antes, como mudar de casa, como escrever um livro. Ninguém espera isso de você, mas um exemplo estar em X posição no emprego, né? Porque o Brasil em si é um país quebrado, lascado. Deixa eu só ver se meu celular tá muito quente mesmo. Porque aqui é quente nesse lugar onde eu tô.
Mas é o lugar que eu gostei aqui pra gravar vídeo. E ninguém fala sobre os precoces, o aluno mais jovem da sala. Cara, eu lembro que eu estudava com uma menina, Mirella, o nome dela, não sei o que deu, ou era Mirelle, alguma coisa assim. E ela era muito inteligente, e ela sempre tirava notas altas e sentava na frente, era a melhor aluna. E eu sempre sentava atrás e bagunçava, mas era muito inteligente também. Só que ela era mais nesse quesito de matéria de aula. E, assim, imagina a pressão que a família, que todo mundo esperava dela. Consegue entender isso? O tanto que isso é prejudicial para um ser com menos de 25 anos. Toda aquela pressão em cima de você, jogador de futebol. E o que piora tudo isso, que é o ponto central desse vídeo, que é o e depois. O e depois, pra mim, é o que mata. Porque depois que você atinge uma certa idade, você não é mais precoce, você não é mais um jovem. O Mbappé, vamos colocar em termos futebolísticos, ele tem 28 anos. Ele não é mais um jovem. Mas e toda a expectativa que criaram nele, que ele tem que cumprir. E ele já não corre mais como antigamente, ele já não é mais o Mbappé de antes. E no meu caso, eu tenho 30. E eu fico, cara, se eu tivesse 15 eu faria isso. Meu tio que tem 40, ele fica, Pedro, se eu tivesse sua idade eu faria isso. E toda essa expectativa que rola em cima de nós, mesmo depois que a gente já passou a idade por conta de um estigma do passado. Isso não sai, é como se fosse uma tatuagem que fizeram com a gente com fogo, assim, pegaram o aço, colocaram fogo e colocaram na gente. Não tem como sair, é uma coisa que não sai. Porque é uma cicatriz eterna, né? E aí você fica pensando no passado. Meu Deus, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Agora eu já sou velho. Agora já ninguém mais olha com atenção pra mim. Ninguém mais espera nada de mim. E quando esperavam, tinha vezes que eu não cumpria, tinha vezes que eu cumpria. É muito complexo essa situação. E o Rimbaud, ele começou a escrever com 16 anos de idade. Ele escreveu dos 16 aos 17, a sociedade francesa já esperava tudo dele, esperava tudo sobre ele. E não sei se foi por pressão da sociedade ou se foi porque ele tentou escolher o próprio caminho dele. Ele simplesmente foi para a África, falou que se foda tudo, parou de escrever aos 19 anos e foi virou contrabandista de arma na África. Se apaixonou. E aí começou a ver um romance e foda-se tudo que ele viveu. Não sei se é bonito. Vocês acham que é um fogo que ele acabou na hora certa? Ou se foi um desperdício? Ou simplesmente foi ele surtando? Qualquer coisa nesse sentido. Mas... imagina um país inteiro esperando coisas de você. Imagina uma família inteira esperando coisas de você. Uma sala de aula toda esperando coisas de você. Quando você tira notas boas e um dia você vai mal numa prova e a sala inteira fica surpresa. Enfim, ser precoce, ele tem sim os seus problemas. Não são problemas tão graves quanto você realmente está muito atrasado em algo, porque a pressão é bem maior em cima de você. Mas a questão do ser precoce, principalmente na sociedade corrida que nós temos, é o seguinte: o tempo vai passar, o tempo sempre passa, o hoje sempre está aqui. E um dia o hoje vai chegar e você vai ter 30 anos, que é o meu caso. E todo mundo que ficava, caramba, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, caramba, espero isso de você, eu espero aquilo de você, potencial tal. E você reflete sobre tudo que você fez, que talvez não foi suficiente, talvez foi bom, talvez não foi. Talvez você chegou numa posição que você acha boa, mas aí ninguém mais olha. E pensa, você já foi, entendeu? Tem outra figurinha lá atrás que já tá sofrendo essa pressão de novo. E nós vivemos eternamente nessa esperança do que vai vir a ser de nós e do que vai vir a ser do próximo. E geralmente essa esperança do que vai vir a ser do próximo é mais uma inveja do que uma vontade de ver a outra pessoa vencer mesmo. E, enfim, cuidado com a pressão que vocês exercem sobre as pessoas, sobre aquele jogador de xadrez jovem, Faustino Ouro, que agora tem 12 anos, já virou grã-mestre.
sobre o seu primo que tira notas boas, sobre a sua irmã que aprendeu a tocar piano cedo, não transformem as coisas que elas amam num fardo e deixa que seja espontâneo e vê até onde elas vão chegar. E lembrando que isso tudo acaba, isso tudo é um jogo. Você sendo uma peça que foi promovida rápido ou não, você vai voltar pra dentro do tabuleiro no final do jogo. E é isso a vida. Tem seus altos, tem seus baixos. E não é só você que está atrasado, que tem a pressão, que tem o problema. As pessoas precoces também vivem seus dramas, seus grandes problemas, tá? Acho que foi isso pro vídeo de hoje. Será que foi uma boa volta? Tava com saudades de falar. Tô até com dó de apertar o botão aqui de desligar.